Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Hoje, segunda-feira, né? Segunda-feira de carnaval. Meu Deus, tem muita gente por aí na folia se divertindo e eu peço que vocês façam isso, mas com responsabilidade, com cuidado. Cuide das suas crianças, né? Coloquem um colar de identificação no pescoço delas, né? Para que, se Deus o livre, elas se perderem, né? Sejam encontradas. Mas faça isso com responsabilidade, tome cuidado, né? Porque nessa época acontece muito sumir criança, muitas mulheres engravidar, mulheres levem preservativos, cuidem de si, né? Não saia com qualquer homem, você não sabe se ele pode ter uma doença venérea e passar para você, né? Então tome muito cuidado. Essa é uma época de muito cuidado, é o que eu digo para vocês, né? E tem muitos evangélicos e muitos católicos que nessa época fazem retiros, né? Que viajam, né? E aproveitam este tempo da melhor forma, né? Sem nenhum vício, sem nenhuma zombaria para com Deus. Amém? Então, vamos estar aqui hoje. A palavra de Deus hoje está assim, ó, espetacular, né? Ela está em 1 Pedro 5:7, que vai nos dizer o seguinte: Deus tem cuidado de nós. Então não tenha dúvida, Deus cuida de você. Irmã, mas se Deus cuida, por que tanto sofrimento? Nós vamos ver aqui hoje, por que de tanto sofrimento, né? Nós vamos ver, nós já vimos uma vez os três pilares, né? Os três motivos que mais acontece, né? Alguém se lembra de quais são? Primeiro, né? É a nossa carne pecaminosa nos leva a pecar. Segundo, Satanás, ele nos usa, né, e faz nos pecar. E terceiro, a gente está no lugar errado e na hora errada, né? E tudo acontece para conosco de ruim. E a gente se pergunta por que isso tudo acontece, né? Então tem as suas razões. É errado a gente culpar a Deus pelas coisas ruins que nos acontecem, porque de coisas ruins Deus não deseja e nem faz a ninguém. Amém? Vamos que vamos à nossa promessa de hoje. Promessas maravilhosas que todo dia eu leio, eu fico meditando nelas durante o dia, é maravilhoso, né? Nossa palavra de hoje está em 1 João 3,14. 1 João 3,14, que vai nos dizer o seguinte: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Então, olha essa promessa do Senhor, né? O Senhor nos promete passar da morte para a vida, né? Mas de que forma? Se nós amarmos o nosso próximo. Porque se você ama o próximo, que é a semelhança de Deus, você também ama a Deus, né? Então, ele nos promete, né? Que quem ama o seu irmão tem a vida eterna. Então, vamos amar incondicionalmente o nosso irmão, nosso próximo, a nosso Deus acima de todas as coisas. Amém? Vamos tomar nossa água. Ontem nós fizemos uma surpresa para minha sobrinha e para minha irmã também, né? Ela chegou atrasada, mas nós cantamos parabéns para ela também. E nós nos divertimos, tomamos banho de piscina, foi algo assim tão simples e tão gostoso, sabe? É que eu digo para vocês, a minha vida ela é muito simples, né? Eu ajo de maneira simples, eu fiz uma decoraçãozinha ali bem simplesinha, né? Com tudo que eu já tinha em casa, porque eu trabalho com a decoração da igreja, né? Então, em casa eu sempre tenho essas coisas. Então, foi ali rapidinho algo que eu fiz, né? E que alegrou o coração de todos nós, né? E ter a oportunidade de ver a família junto.
Gente, nós precisamos nos reunir, nós precisamos estar juntos uns com os outros, né? É maravilhoso, né? Nós estarmos na presença do Senhor sempre. Amém? Então vamos à nossa leitura, porque hoje é o dia corrido para mim, tem muitas coisas para mim fazer, muito compromisso hoje, né? Então eu tenho que aqui, ó, agilizar. Amém? Então vamos à nossa leitura do nosso texto, que está em 1 Pedro 5:3. Deus tem cuidado de nós. Será que Deus de fato se importa com o que acontece com nossa vida? O que você acha? Você acha que Deus se importa? A animadora resposta é sim, Deus se importa sim com o teu sofrimento. Mas como a senhora sabe disso, irmã? Sabemos que Deus se importa pois suas palavras inspiradas dizem que ele tem permitido que os humanos sigam um mau proceder. As razões de Deus envolvem duas questões: sua soberania e a integridade dos humanos. Sendo o Criador Todo-Poderoso, Deus não é obrigado a nos dizer por que permite o sofrimento, né? Ele não tem por que nos explicar, mas ele nos informa sobre isso, ele nos explica, né? Por que isso acontece. Por se importar conosco, Deus sentiu-se magoado no coração quando a maldade tomou conta da terra nos dias de Noé, né? Deus chegou até a se arrepender de ter criado o ser humano, né? Porque ele não criou para isso e a maldade ali era tamanha, né? Então o coração dele ficou magoado, né? A ponto dele querer destruir todos, né? E aí depois ele salvar somente a família de Noé. Por isso nós sabemos que todos somos descendentes de Noé. Será que ele sente da mesma forma hoje em dia? Né? Então, no passado, ele ficou magoado, né? Com a maldade se tomar conta de todo o mundo, né? De toda a terra. E hoje, será que é diferente? Será que ele se importa também com o nosso sofrimento, com as coisas que acontecem conosco? Sim, pois Deus nunca muda, ele não muda a sua palavra, né? Então, ele ainda sente magoado no seu coração por causa da maldade que se esparramou no mundo. Ele detesta a injustiça e odeia ver as pessoas sofrerem. A Bíblia ensina que Deus em breve vai desfazer todo o mal causado pelo domínio humano e pela influência do diabo. Os líderes religiosos difamam a Deus quando dizem que as tragédias e sofrimentos são causadas por ele. Na realidade, Deus anseia acabar com o sofrimento humano. E nós vamos ver a prova disso onde? Em Apocalipse, na revelação do Senhor para João na ilha de Patmos. Os passarinhos hoje estão muito alegres, vocês ouviram? Eles cantando. Eita, felicidade maravilhosa, né? É tão bom a gente habitar num lar que tem paz, que tem alegria, né? Que a gente sente a presença do Senhor. É o que eu sinto aqui em casa, sabe? Eu sinto a presença do Senhor pelos animais, né? Os passarinhos que moram aqui, diversas, né? Espécies que moram aqui. Os animais que eu adotei, né? 3 cachorras e 1 gato. Tem o coelhinho que eu resgatei também, né? Que caiu na fosse e eu fiquei com dó e fui lá e peguei ele até que encontrasse o dono. Nunca apareceu o dono e ele ainda tá aqui, né? Eu tô cuidando dele ali.
fica ali no cantinho dele, gordinho, comendo. Eu boto as plantinhas, boto uma ração, né? Eu plantei alface para dar para ele e ele se amarra em tudo isso, né? E vive na paz, na santa paz. É maravilhoso, né? A gente ter uma vida simples e cheia de alegria. Você precisa aprender a gostar do que você já tem, a aproveitar, né? Viver todos os dias, vivenciar. Gente, porque se eu fizer o bem ou se eu fizer o mal, a vida vai passar, os dias vão passar, os anos vão passar. Tudo nessa terra e sobre o céu passa, menos as promessas do Senhor, menos a palavra de Deus, mas o resto passa, né? Ontem eu tinha 20, 30 anos, amanhã terei 50, 60, né? O tempo não vai parar porque eu quero parar. Olha, Senhor, eu vou dar um tempo, vou ficar uns 2 anos parado aqui e o tempo vai parar esse período e depois retorna de novo, continua. Não, o tempo não espera ninguém. Nós é que temos que fazer o nosso tempo, preparar um tempo para buscar ao Senhor. Gente, nós estamos nos últimos dias, nós sabemos disso, né? Então precisamos orar mais, buscar mais, estar na presença do Senhor. Eu sei que eu estou falha, eu deveria fazer muito mais na presença do Senhor, não faltar nenhum culto, né, de adoração ao Senhor. Ainda sou falha, mas eu peço a Deus que venha me aperfeiçoar dia após dia, para que eu venha fazer a vontade dele. Mas eu digo a você, esforça-te, tem bom ânimo, né? Medita na palavra do Senhor dia e noite, não se aparte dela, né? Para que em todos os seus caminhos você seja abençoado. Amém? Então vamos ler aqui o nosso texto. Ele está em 1 Pedro 5:7, que vai dizer: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então aqui vai dizer: lança sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Por quê? Porque Deus tem cuidado de nós, né? Ele tem nos ajudado, ele tem preparado bênçãos, né? O Senhor tem um propósito para a vida de cada um de nós, né? E vamos ver aqui, né, a respeito do que eu falei de Noé, de Deus, né? Ele ter se arrependido de ter feito o ser humano na época de Noé. Isso está em Gênesis 6:5-7, que vai dizer o seguinte: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só continuamente. Então era só maldade, né? Continuamente, constantemente as pessoas só pensavam maldade, só praticavam maldade. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pensou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até os répteis e até a ave dos céus, porque me arrependo de os ter feito. Minha irmã, e aquela parte que fala que Deus não é homem para mentir, não é homem para que se arrependa, né? Não é filho do homem para que se arrependa e nem minta. Vejamos aqui o segredo. Deus realmente, ele não é homem para mentir e nem filho do homem para que se arrependa. Então ele prometeu que, né? Ele arrependeu-se de ter feito o homem e falou: eu vou destruir o homem da face da terra. Vou tirar o homem, vou tirar o animal, vou tirar o réptil, vou tirar a ave, porque eu arrependo de tê-los criado. Então o que Deus fez? Ele voltou em sua palavra, ele não destruiu?
Não, ele não voltou na sua palavra. Ele cumpriu, porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, né? Então, o que ele fez? Ele não voltou atrás, ele não se arrependeu do que ele prometeu, né? E o que ele fez? Ele foi lá, separou a família de Noé e destruiu toda o resto, né? Toda a maldade, tudo que era mal, todos os animais, porque ali os animais também estavam perversos, a maldade estava em tudo. Crianças se matavam, né? Então ali não escapava ninguém. O pensamento deles era contínuo, né? Em pensamentos maus, ruins, desejos maus, né? Então Deus, ele como não é filho do homem, né? Para que minta, para que se arrependa, né? Não, eu falei que ia matar, não vou matar. Não, ele falou que ia matar e matou, deixou só aqueles que ele considerava, né, que era digno de estar levando, né, a descendência de Deus à frente. E nós vamos ver que logo à frente ele vai fazer compromisso com Abraão, né? Ele escolhe Abraão, que antes era Abrão, e Deus troca o nome dele por Abraão e faz-lhe uma promessa. E cumpriu essa promessa também de que os descendentes dele seriam muito mais numerosos do que as estrelas dos céus, vezes os grãos de areia do mar, né? Olha que interessante, que maravilha, né? Nosso Deus, ele é assim espetacular, né? Não tem palavras que nós possamos falar para definir o nosso Deus, porque ele é acima de definição, né? Ele é o todo-poderoso, majestoso, né? A especialidade dele é fazer o impossível, é amar, é perdoar, né? E nós precisamos aprender essas qualidades com o Senhor. E nós sabemos que quando nós pecamos e nós nos arrependemos e nos voltamos para Deus, ele cuida de nós, né? Ele nos recebe, ele nos acolhe novamente, né? Malaquias 3, 6 e 7 vai dizer: porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, por que nós não somos consumidos? Porque depois do dilúvio, Deus fez a aliança com Noé e com toda a humanidade. Ele disse: eu nunca mais destruirei a terra, né? Mandarei uma inundação por causa da maldade do homem. Então, toda vez que se chover e chover bastante, eu vou fazer o arco, né? O arco da aliança surgir no céu para que eu me lembre, né? E cesse a chuva, para que eu me lembre dessa promessa, né? Então, é muito interessante isso, né? Deus, ele é poderoso, ele tem uma sabedoria extrema, né? Que ele tem uma visão muito além do que nós possamos imaginar, né? E ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Olha, ali vai nascer Aparecida, o seu nome vai ser Aparecida, você vai viver de tal forma, você vai morar em tal lugares, vou te usar para isso, vou te usar para aquilo, né? E você terá algumas falhas, mas você se arrependerá, e tudo ali Deus já sabe, né? Tudo sobre a nossa vida. A palavra vai dizer que ele sabe contar os cabelos, os fios de cabelos da nossa cabeça, né? Vamos parar para nós contar o fio de cabelo, o tempo que vai demorar, ainda não vamos contar certo, vai ficar 1 ou 2 ou 10, 200 para trás, né? Mas Deus, ele é perfeito em tudo que faz, e ele diz: desde os dias de vossos pais, vós desviastes do meu estatuto e não guardastes. Tornai-vos a mim e eu me tornarei a vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Então, o Senhor está dizendo: torna-te a mim, né? Esvazia-se
do teu pecado, guarda as minhas leis, né? Viva nos meus estatutos para que eu possa governar sobre ti. Gente, se tem uma coisa que Deus não faz, é invadir a nossa vida. Ele é respeitoso. Ele diz: eu bato a porta. Aquele que abrir, eu cearei com ele. Então, ele é educado. Agora, Satanás, ele já vem, ele já dá um chutão ali na porta, arrebenta os portões e entra, né? E arrasa com tudo. Ele é dessa forma. Mas Deus não. Deus é educado. Deus é um ser assim, tão iluminado, né? Respeitoso, né? E ele faz tudo aquilo que ele gostaria que nós fizéssemos por ele também. Então ele nos faz bem, né? Prova disso que ele ainda sente tristeza no coração do que a humanidade se tornou novamente hoje, né? A maioria com os pensamentos pecaminosos, ações pecaminosas, né? Mas Deus, ele tem um plano para acabar com tudo isso. E em Apocalipse 21:4, ele faz uma promessa. Ele diz o seguinte: e Deus limpará dos olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, né? Então ele faz essa promessa, ele vai enxugar dos olhos toda a lágrima, né? Então você não vai mais chorar, porque Deus não vai permitir, né? Você não vai sofrer, né? Não haverá mais morte, não haverá choro, nem clamor, não haverá dor. Gente, eu tô com a dor aqui nas costas, tão chata, né? E aí me vem esse pensamento, né? Chegar lá, eu não vou sentir dor nenhuma, né? Então vale a pena você confiar, você meditar, você buscar a palavra do Senhor sempre, todos os dias, analisar, tirar um tempo para orar, né? Ler os mandamentos, os estatutos do Senhor e cumpri-los, né? Para que você já tenha uma vida tranquila desde já. Já vai treinando para a vida eterna, que é o que nós esperamos. Essa vida é passageira, nosso foco não pode ser aqui, né? Nada dessa terra pode ser maior do que a nossa vontade de estar em Deus, fazendo as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Então, meus amores, vou ficando por aqui, né? Peço a vocês que continuem me ajudando, né? Eu ainda estou com aquela meta de chegar a 500 inscritos e preciso muito da ajuda de vocês, da colaboração de vocês. Então, por favor, curtam, comentem, se inscrevam e compartilhem. Compartilhe o máximo que você puder para que chegue essa palavra em outras pessoas e nós evangelizarmos juntos. Amém? Então, vou ficando por aqui. Um fortíssimo abraço no teu coração. Um beijo enorme para você, que a sua semana seja maravilhosa, que a face do Senhor resplandeça sobre você, sobre a sua vida. E se você tem um pedido de oração, deixe aqui nos comentários, porque eu irei orar especialmente por tua causa. Amém? Então, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.